ouvindo agora Henrique sobre como provar eficazmente. Então, Henrique, bem-vindo. O palco é seu. Como fazer provas eficazes das aplicações na era da privaticidade de dados. Hola, buenas tardes, buenos días. Olá, bom dia, boa tarde. Wendel, creo que puedo Uhum. comenzar ya. Posso começar? Ya te escucho. Sim, sim, estamos ouvindo Espero que se bem. vaya visualizando Estão vendo a mi minha pantalla. tela, minha Eh, apresentação? Primero, unas pequeñas palabras de presentación. Mi nombre es Então, só uma Enrique Arias, pequena soy apresentação. Icaria Henrique, Technology. sou Nuestra responsável para misión es Icaria Technology. Nossa missão é proporcionar os dados necessários para as como habrán oído aplicações. probablemente Como já por mi ouviram acento, pelo meu eh, sotaque, eu sou da Espanha por contaros alguna cosa sobre mí. e vou contar um pouco sobre mim. Tenho Soy 53 joven, anos, moreno, de barba. con Estou una vestido remera com uma camiseta y polo contaros algún pequeño detalle preta. sobre mí. E um pequeno detalhe sobre mim: Estamos vivi três en anos Latinoamérica, na entre América Lima Latina, entre Lima y Chile. e Santiago do Pude Chile. viajar por la región Tive a y tuve una oportunidade de viajar pela experiencia região. muy entrañable. Eu tenho lembranças muito agradáveis. La polera que me han obligado mis compañeros cuando esta mañana estábamos E ensayando. hoje de manhã nós estávamos ensaiando para esse Sobre todo evento, então foi uma felicidade ver meus companheiros. Agradeço quiero pelo hablarles apoio. de la Eu necesidad y la quero importancia de falar usar los com datos vocês sobre a correctamente necessidade de usar os José nos dados enseñó corretos. O un José futuro que está nos aquí. levou a um futuro que já está Yo aqui, quizá hoy voy a hablar un poco más e eu vou del falar um presente y de pouco aquellas mais do cosas presente, más daquelas sencillas coisas mais simples relacionadas con la calidad y à también con la gestión de datos de qualidade prueba. e também com La a llegada gestão de dados de de prova. la normativa de protección de E com datos a en chegada Estados da Unidos norma de nos ha proteção de significado dados, a nos ha proteção impactado por conta da enormemente. privacidade nos Este es un impactou, evento obviamente. dedicado Esse é um evento a dedicado à la eficiência, transformación de IT y transformação de si TI hablamos baseado na de transformación eficiência. de IT E se y de falamos de eficiencia, tenemos que hablar transformação de e calidad de software. eficiência, não podemos Si deixar hablamos de falar de de software, de qualidade pruebas de software, de tenemos que hablar software. E se falamos disso, de la información. necessariamente temos que falar de Y dados. E eu necesitamos gostaria de situarnos começar para saber dónde por estamos. nos situar para sabermos onde estamos. Los costes de la no calidad Os custos de da no não detectar a tiempo los qualidade, errores de não detectar a de la tempo os programación erros da son programação, são en Estados enormes. Unidos. Nos Estados Se Unidos, cifra en unos 520 billones de dólares. em torno de Es un número de 520 ceros bilhões de dólares, enorme, não pero los sei, billones sigue siendo una cantidad são muitos muy zeros, né? Uma representativa de quantidade donde podríamos estar enorme. mucho mejor. Y E eso não demuestra creio que tenemos que muchísimo aqui que seja mejorar muito en lo que melhor. estamos haciendo. E isso nos mostra que há muito que melhorar ainda no que estamos fazendo. Há pouco foi Este informe del publicado estado de la um calidad de software relatório anual mundial sobre a situação mundial nesse sentido, é um sobre World calidad, Report sobre y qualidade, los entrevistados em de que las os grandes empresas entrevistados de tecnología responsáveis decían lo por TI siguiente: nas grandes empresas disseram o la seguinte: mitad aproximadamente a metade de diz nuestros que o logros en procesos de processo calidad de está qualidade optimizado de en términos provas de tiempo y está coste. otimizado em termos de tempo e Hay custo, un amplio área de ou mejora. seja, ainda há muito que Un poco melhorar. más de la mitad dice que las pruebas son completas. Um pouco mais da metade diz que as provas estão completas, Probar lo suficiente. ou seja, quase a metade reconhece que não consegue Dudo provar o de los suficiente. objetivos de aquellos que E dicen eu que sí, que sean duvido tan objetivos, daqueles que que dizem sean tan que ambiciosos, conseguem que nos cumprir com prometen esses un proceso objetivos. completo y que lo prueban Aqueles que estão realizando dizendo pequeños que tem um experimentos de processo prueba de calidad. completo, eles estão talvez mais equivocados do que aqueles que ¿Y pelo por menos qué estamos reconhecem en que este não momento conseguem. E tan por que difícil desde el estamos punto de numa vista de la prueba? situação tão difícil no ponto de Proceso vista, do complejo ponto y de lo vista prueban. de provas? Hay muchas Num causas, processo pero é um processo complexo e certamente há muitas tres causas. grandes enemigos
Três grandes inimigos da qualidade são identificados nesse relatório. Primeiro, a dificuldade de encontrar gente com habilidades e conhecimentos necessários para executar esse processo de provas. O segundo tem a ver com a dificuldade que os distintos atores que participam no processo de provas têm de se comunicarem eficientemente. E o terceiro nos leva diretamente aos dados, a indisponibilidade de dados para a prova. Para 56% é a barreira mais importante na hora de executar as provas. E eu quero até antecipar algo, quando falamos de dados, veremos que há uma conexão direta na escassez de conhecimento e também esse processo é tão manual, tem muito a ver com as dificuldades para se comunicar. E o que acontecia na Europa ultimamente quanto ao uso de dados? A nova norma, em termos de segurança, na Europa, conhecida como GDPR, e há outros nomes similares, com propósito similar, o que dificulta ainda mais o processo. Eu dizia que eu trabalhei muito tempo na América Latina, no Peru, no Chile, em alguns natais, voltando para a Espanha, no avião eu recebia um jornal e a primeira página falava do falecimento de um industrial conhecido e eu não pude reprimir uma exclamação que o companheiro de trás me interpretou como tristeza. A pessoa perguntou, é um amigo seu? Aí eu falei, não, não, meus dados de prova, literalmente era o que eu estava pensando. Esse processo de utilizar os dados em entornos prévios é um procedimento que ainda se usa, é um procedimento que tem muitos problemas, porque é lento, interrompe as operações no entorno de destino, porque ocupa muitos recursos, mas tinha uma vantagem, era o que fornecia os dados reais, dados que tinham a riqueza adequada, né, a complexidade adequada. E quando vem a preocupação com a privacidade, para que o uso dos dados seja consentido e não usado de maneira unilateral pelas empresas. Então, e 80% daqueles que fazem prova dizem que criar dados é muito difícil. E os entornos de aplicação são complexos, ocupam uma grande quantidade de aplicações. Não é simples criar dados coerentes para provas. Isso tem um impacto direto na produtividade de quem faz as provas, na eficiência desses processos. As estatísticas dizem que a metade do tempo dos provadores é esperar os dados e não executar as provas. Então, eles ficam uma parte esperando os dados. Então, um provador normal, de manhã, uma pessoa que faz os testes, ela fica angustiada de manhã porque não recebe, e à tarde angustiada porque não dá tempo de realizar a prova. Então, o estresse é permanente porque não conseguem fazer as provas corretamente. E como a estatística anterior dizia, as organizações não conseguem provar o seu software, não conseguem fazer os testes suficientes no seu software. E qual é a dificuldade? Em geral, é o aparecimento de estratégias de criação de dados certamente engenhosas. Na minha apresentação, eu resumi 4 das que eu gostaria de comentar brevemente, porque são as que vemos com mais frequência. Quando criamos dados para teste, queremos que sejam precisos. Não são dados quaisquer, mas sim que sejam seguros, que cumpram com a regulamentação e que sejam reutilizáveis para que possamos reutilizá-los e garantir a rastreabilidade. E não queremos gargalos
né? Porque as pessoas e também não queremos que as pessoas que fazem o teste, os responsáveis do teste, não passem a metade do dia esperando os dados. Então, para resolver a indisponibilidade dos dados. Então, nós queremos dados para fazer os testes e não para fazer outras coisas enquanto esperamos os dados. Então, a primeira estratégia são folhas de cálculo. Então, os dados de teste, eles se armazenam numa folha extra de cálculo, e aí fica leve para executar. Segundo, a estratégia é reservar os dados. Quando são escassos, é frequente o conflito no uso dos mesmos. Então, é habitual encontrar nas equipes de teste mecanismos externos para organizar. Então, designar identificadores a grupos de testes, as pessoas que fazem os testes. Uma terceira estratégia, a utilização de APIs de negócio para gerar dados no momento em que se necessita, e no entorno que se necessita. E o quarto é que os scripts de automação criem os dados que vão, e no teste, os que vão consumir ao invés de esperar. E podem haver outras, numa equipe concreta, então se pode utilizar algo similar. E o que ocorre com essas estratégias? Se começamos a olhar em detalhe, veremos primeiro a utilização das folhas de cálculo, principalmente nos ambientes automatizados, o que nos leva a situações bastante simples. Representar um usuário, uma senha, um e-mail como dados de entrada num Excel é relativamente simples. Representar uma estrutura de informação que engloba um cliente com suas contas, seus serviços, ingerências, reclamações, e se falamos de organizações que têm seu suporte a aplicações fragmentado essas informações fragmentadas em diferentes sistemas, não fica fácil ter isso num Excel. Em geral, com Excel, podemos ter estruturas de dados muito simples e percorrer caminhos simples. Então, com tempo e dinheiro, qualquer coisa é possível. Então, suponho que se dedicarmos tempo e dinheiro no Excel, poderemos conseguir coisas mais complexas. Mas o que nós queremos são estruturas de dados simples. A segunda da estratégia. Então, com a cópia do contexto produtivo, os dados da aplicação ou então do próprio aplicativo, e aí reservamos identificadores para os dados de teste para serem usados em testes específicos. Só que há uma concorrência tão grande para utilizar os poucos clientes que se comportam bem num determinado teste, então já percebemos que mais alguém já utilizou e assim eles ficam queimados. Dessa forma, a concorrência por esses dados converte os dados em inestáveis. E quando vamos consumi-los de verdade, não poderemos ter segurança sobre em que estado real se encontram. Então, há uma prática habitual das pessoas dos responsáveis do teste, normalmente ir para a base de dados e fazer atualizações parciais. E com isso, vai parecer que reconstruímos a situação original. Na prática, o modelo de dados que contém para domínios funcionais específicos, com centenas de tabelas, se não milhares, distribuídas em diferentes aplicações e até diferentes tecnologias de banco de dados. Então, pensar que é possível restituir o dado na sua condição original, isso é ingenuidade. O mais provável é que acabe destruindo parcialmente os dados. Uma terceira ideia é a da criação dos dados com a invocação de serviços de negócio. Essa é uma estratégia que vimos nascer muitas vezes. Em geral, costuma acontecer porque a aplicação de negócios
para a prestação de seu processo, só que alguém com conhecimento técnico compreende que pode utilizar esses serviços para criar o contexto de provas diretamente. A curto prazo, até dá um resultado, porque os serviços já existiam e automatiza uma parte da tarefa. Mas a parte superior do modelo de dados, pela arquitetura de negócio, por exemplo, a criação de API. O problema dessa estratégia é que sempre faltam peças. É pouco frequente que existam serviços de negócio para criar todas e cada peça para criar um cliente completo. Então, a estratégia acaba bloqueada pela ausência de serviços adequados. E a demanda é criar novos serviços para criar esse cliente. E se tivéssemos todos os serviços de negócio para criar dados completos, estaríamos na mesma situação que a própria aplicação de negócio que já faz isso. Então, um dos problemas que teríamos com esse enfoque é a falta de histórico. Os dados que podemos criar para utilizar no momento dos testes são recentes e é preciso a antiguidade para que sejam dados reais, sejam considerados dados reais. A última estratégia tem a ver com a utilização de scripts de automação. Como não se pode confiar que você vai encontrar os dados no estado adequado, então se dedica uma primeira fase para a criação de dados que se vão consumir posteriormente. Só que isso tem alguns problemas. Primeiro, os dados que criamos mudam a história e estamos criando antes de utilizar. Alguns testes nem se podem utilizar nesse tipo de dados. E o segundo problema tem a ver com o tempo. Os engenheiros de automação bem apertados de tempo para criar dados complexos. Então, esses scripts seguem o caminho feliz da aplicação. E esses dados são difíceis de manter, são instáveis. Então, se os scripts são maiores do que necessitamos, eles vão ficar mais inestáveis. E os engenheiros de automação são um perfil escasso. E aí eu volto para a primeira transparência, onde eu falo da dificuldade de encontrar pessoal habilitado, capacitado. E aí nós não estamos habilitados à criação da prova. Então, nós precisamos criar os dados que a automação vai consumir. Então, já falei da falta de histórico. Então, nós temos múltiplas aplicações incompletas e também temos uma tarefa de uma eficiência, com uma eficiência duvidosa. Então, em resumo, essas 4 estratégias mostram os critérios e, para isso, precisamos que as estruturas sejam complexas, não só estruturas simples. Nós precisamos que os dados respondam à aplicação completa, não só o caminho feliz. Os dados precisam ser estáveis, não darem segurança, não dados que eles precisam de ter por baixo a integridade, o histórico do que necessitamos para a prova. E precisam ser consistentes entre aplicações para fazer os testes no entorno integrado. Então, dados precisam ser coerentes através das várias aplicações. E também precisamos que eles tenham antiguidade, que eles tenham histórico. Nós precisamos fazer o fechamento contábil no final do mês, e de consumo, por exemplo. Para isso, não podemos criar os dados hoje. E as provas de regressão, para isso, a rastreabilidade é fundamental. Então, eles precisam ser reutilizáveis para tanto. Então, senão nós não poderíamos executar nas mesmas condições. Então, ela precisa ser rastreável. Podemos concordar com a gravidade e intensidade de cada um desses problemas, vai ser diferente em cada estratégia, mas aparecem quase todas elas.
E então vocês podem usar os critérios que eu mencionei para validar se a criação de dados para testes são adequados ou não. E até agora falamos dos dados de entrada, mas o problema de dados nas testes não acaba aí. É preciso comprovar o resultado da prova a partir da perspectiva dos dados, comparar o resultado esperado com o resultado da execução. E aí nós temos um responsável de teste que executa o teste e parte do resultado vai impactar uma janela. Talvez ele precise de ferramentas e eu volto à necessidade de conhecimentos especializados, porque ele precisa ter saber diretamente as mudanças que não aparecem na janela. E se essa prova, se esse teste afeta as aplicações, então é preciso ver cada aplicação impactada e ele precisa conhecer o metamodelo dessas aplicações. E como nós vamos formar o próximo responsável de teste? Vamos ensinar tudo isso para ele? Dessa forma, o que fazemos na realidade com esse tipo de aproximação na gestão de dados é treinar com dados criados, com caminho feliz, com estrutura simples, criados com a última versão do software, com menos problema de qualidade de dados, e aí vamos enfrentar os profissionais na parte de produção. Vamos ter dados complexos, dados integrados, com diferentes versões do software, com histórico, dados com problema de qualidade e de integridade. E dessa forma, não é surpreendente que os testes feitos sob condições muito frouxas vão impactar a produção e vamos encontrar defeitos que não encontrávamos antes. E aqui temos cenários especialmente desastrosos, que são as provas automáticas. Quando o responsável é um ser humano, tem a capacidade e flexibilidade para se adaptar a esses problemas e tratar de resolvê-los. Só que estamos num seminário sobre eficiência. Talvez não seja muito eficiente, mas pelo menos tem a criatividade e flexibilidade para isso. Só que os testes automáticos não têm essa flexibilidade. Ou os dados são corretos, o que devem ser, ou o teste vai falhar. Ou até vai passar sem perceber que não deveria passar no teste. Qual é a realidade da automação? Só 15 ou 20% das provas de regressão são automáticas. E quem está dentro dessa faixa pode ficar feliz, porque essa é a média mundial. E o pior não é a média ser tão baixa. Então, isso já, se não podemos contar com a automação no nosso negócio, então estamos mal em termos de eficiência. Mas o mais preocupante é que cai a confiança na automação a partir de qualquer medida que queiramos usar. Por exemplo, de um ano para o outro, tem 8% a menos de equipes que confiam na melhora da detecção de defeitos. E não é surpreendente, porque o que vemos é automatizar para que se execute e não para passar um caso de prova consistente. O que acontece nesse panorama? Temos equipes muito estressadas, infelizes e pouco eficientes. E isso se estende a quem está ao redor. Infraestrutura, porque ocupam mais máquinas do que precisam, porque precisam fazer limpeza de log, de banco de dados, e parece que nunca terminam, né? Nunca é suficiente. Como eu mostrei no começo, né? A pessoa responsável pelo teste continua esperando pelos dados, e o responsável pelo negócio demora mais para receber a informação, e também não tem certeza com relação à segurança da informação. Temos as ferramentas, as soluções, a metodologia para mudar esse paradigma, no entanto. Não tem muito sentido se esforçar em criar como estratégia principal dados especificamente para fazer testes, mas sim faz sentido
aprender a encontrar e explorar de maneira segura e eficiente os dados dos quais já dispomos nos entornos de aplicação. E aí a gestão de dados de prova, a metodologia TDM, nos propõe processos muito concretos. Utilizemos a segmentação, entrega de dados sob demanda e estruturas de dados. Utilizemos a detecção automática de dados sensíveis, que nos permitam usar dados reais e privados sem infringir a normativa, que nos restringe em primeiro lugar. Usemos dados sintéticos de maneira eficiente, para os quais a casuística é tão escassa, que nós criamos uma vez e possamos replicar depois. E os dados devem ser de verdade reutilizáveis, que nós possamos repetir de novo e de novo o mesmo teste de regressão com os mesmos dados. Portanto, o resultado, a saída deve ser a mesma. Só que não dá para esperar uma saída estável se a entrada não é. Se nós conseguirmos fazer isso de forma razoável, em lugar de uma equipe infeliz, teremos uma equipe dedicada a tarefas de alto valor, trabalhando na localização de dados por arquétipos, por perfis de dados. E vamos entregar dados sob demanda e poderemos popular contextos sem interromper trabalhos que estão sendo feitos no contexto prévio e permitir o autosserviço para poder descentralizar, para que cada responsável de teste possa se abastecer de dados na medida que necessite. Poder gerar dados sintéticos nos casos especiais em que não tenhamos ainda encontrado dados suficientes nos entornos de produção, e assim poderemos desacoplar provas e executar em paralelo. Nós precisamos dos dados do caso de prova, para que não estejam vinculados ao responsável, nem a uma folha que ninguém encontra. E poder mascarar os dados sensíveis para poder usar os dados disponíveis. E assim, permitindo que a equipe se centre em seu trabalho, porque os dados não são mais um problema, teremos uma equipe de QA feliz e essa é uma equipe eficiente, não precisam trabalhar de forma estressada, podem usar dados reais de forma segura, protegendo a reputação corporativa da empresa, trabalhar de forma mais versátil, não precisam interromper o seu trabalho, podem melhorar a qualidade, a cobertura dos testes ou provas e podem centrar-se no desenho e execução e não no aprovisionamento de dados. Muito obrigado. Espero ter deixado alguma coisa para pensar. Também espero ter deixado vocês preocupados sobre o que refletir e amanhã, quando vocês se reincorporem às suas equipes. Então, muito obrigado e estou à disposição para o que vocês precisem. Mil gracias, Enrique. Enhorabuena por tu presentación. Ahora seguimos. Muito obrigado, Henrique.